todo o ensino é experimental, não é? Qualquer aula que eu dou é uma experiência pedagógica, não é? Não tenho essa ideia. Eu planeio... Tem a ideia um pouco de que os professores provavelmente fazem essa experiência nos primeiros anos, mas depois encontram a sua forma de ensinar e depois repetem sim, quer dizer, nós há coisas em que acreditamos piamente, que vão funcionando e vamos reproduzindo porque em anos anteriores funcionaram, mas é um pouco o que a Filomena dizia, depois de repente temos um grupo completamente diferente, com um background completamente diferente e temos que encontrar a forma de dar resposta aos alunos que temos. Num comentário específico àquela reportagem, quer dizer, aparece-nos ali um método de ensinar a ler, mas para a primeira fase da leitura, que é a descodificação, que é eu olhar para um conjunto de letras e conseguir descodificar como é que leio aquela palavra. Isto é o grau zero da leitura, porque eu depois tenho de continuar. Tenho de, a partir da descodificação, conseguir interpretar aquilo que leio. Eu olho para aquelas letras e aqui vejo sociedade e consigo ler a palavra, porque sei como é que leio o C antes do I, mas posso depois chegar ao fim e não fazer a mínima ideia do qual é o significado desta palavra. É uma mecânica apenas. Depois tenho de avançar, não é? Tenho de interpretar texto, tenho de conseguir relacionar o que estou a ler com outros fragmentos que estou a ler. Quer dizer, a minha meta não é chegar ao Pedro, que é do livro de capa verde, não é? A minha meta é ser um leitor eficiente de muita coisa diferente, porque eu ao longo da vida vou estar a ler muita coisa diferente. E há um aspecto aquele método tem uma virtude, e foi inovador quando apareceu, que de certa forma é um método que tenta fazer o que agora todos fazem, que é fazer um casamento entre a aprendizagem da leitura e alguma consciência fonológica. Nós sabemos que um trabalho que é absolutamente crucial fazer no pré-escolar logo, que é trabalho de brincar com os sons, existem correlações positivas entre trabalho sobre consciência fonológica, pôr as crianças a trabalhar rimas, a mudar sons, a mudar finais de palavras, etc., e uma aprendizagem mais rápida da leitura e da escrita. Falamos da consciência fonológica, mas depois temos de falar dos outros níveis de consciência linguística. Eu tenho de treinar aquilo que se chama consciência lexical, brincar com palavras, conhecer novas palavras, perceber onde é que eu vou descobrir novas palavras. Como é que eu faço quando estou a ler um texto e encontro uma palavra que não conheço? Que estratégias é que eu desenvolvo? A mesma coisa com alguma consciência sintática. Há um exemplo clássico que vem do Amor de Perdição, que é amava Simão Teresa. E esta frase tanto pode ser uma ordem que eu tenho o verbo, o sujeito e o complemento, ou o verbo, o complemento e o sujeito. Na verdade, eu não sei quem é que ama quem, que naquele caso é indiferente, porque eles amavam-se os dois perdidamente, mas é uma ordem de palavras que dá mais trabalho a ler do que outra. Quando eu encontro... Exige um grau maior de capacidade de interpretação? Existe treino. Tudo isto tem que ser treinado. E esta é uma das minhas preocupações com o ensino do português, que é, eu acho que no primeiro ciclo os professores têm muita consciência de que têm de ensinar a ler e a escrever. E aquilo que observamos, e eu tenho alguma experiência de observação de práticas em escolas, é que a partir do segundo ciclo já não se ensina, só se avalia. Exato. Já os meninos escrevem e são avaliados, os meninos leem e avaliam-se, são interpretados. O que é que falha aí, João? Falha perceber que a aprendizagem da leitura e da escrita não termina na descodificação e interpretação. Eu tenho que treinar, por exemplo, falava-se da leitura de imagens. A maior parte do que nós lemos hoje, e falava-se há pouco do computador e do tempo, etc., etc., a verdade é que a maior parte do que nós lemos hoje é em ecrã, é no computador. Portanto, se eu estou a formar cidadãos, estou a formar para a cidadania, tenho que treinar utilizadores da língua que são capazes de ler eficientemente aquilo que têm de ler e não aquilo que os meus avós tiveram de ler. E eu tenho de ler obras integrais e estimular o gosto pela leitura, obras de complexidade enorme, mas também os outros tipos e géneros textuais que vão aparecendo pela minha vida. A maior parte da nossa leitura hoje é em hipertexto. Não é? Eu estou a ler, depois clico num link, me abre uma caixa, ou que vou ler para o outro lado, tenho que saber selecionar se aquilo me interessa ou não interessa para ver se volta atrás ou não. Isto é uma leitura muito complexa. Parece simples, mas é muito complexa. Eu costumo dar este exemplo. Vamos a um museu que tenha grandes coisas interativas para os miúdos brincarem e vamos ver uma turma de uma escola em visita de estudo. O que é que muitas vezes acontece? Os miúdos chegam lá e vão clicar em todas as possibilidades, mas não leram nada. Isto significa o quê? Que estes miúdos não estão treinados para ler hipertexto. Porque eles têm de saber que ler hipertexto é conseguir olhar para ali, fazer uma seleção, o que é que me vai interessar?
saber fazer uma leitura diagonal da primeira caixa que abre e saber isto interessa-me ou não. Se me interessa, vou-me reter aqui. O objetivo de um hipertexto não é clicar em tudo. Não é? Claro. A diversificação também passa por entender que escrever diferentes tipos de textos é uma atividade diferente. Quando houve os primeiros resultados do PISA, da primeira PISA em que participámos, os resultados foram maus para Portugal, mas eu acho que até bons para a escola, porque os alunos portugueses que participaram tiveram maus resultados na língua, mas relativamente resultados na média para a leitura de narrativa. O que é que nós todos lemos na escola enquanto andamos na escola? Narrativas. Sempre lemos narrativas. Até quando achávamos que não estávamos a ler narrativas, estávamos a ler narrativas, como por exemplo os Lusíadas. Os Lusíadas são uma grande narrativa, não é? Só que escrita em verso. Dá-se ligeiramente outro tipo de textos, mas é uma coisa muito ligeira, não é? É muito ligeiro e não é dado explorando o que é de facto a leitura e a escrita daqueles textos. Vou-lhe dar um exemplo. Escrever uma carta de reclamação é um texto argumentativo. Muitas vezes há pessoas que não têm as suas reclamações atendidas porque quem não domina este texto argumentativo, que é mais complexo, foge para um relato, para uma narrativa. Então, às vezes as pessoas escrevem uma carta inteira, contam a história da sua vida, mas a gente lê e assim, afinal o que é que queria? E não consegue formular um argumento. Isto tem de ser treinado. E tem de ser treinado pela vida fora. Eu, há pouco tempo, porque entrei em funções de gestão, tive de começar a ler muito regularmente o Diário da República, coisa que felizmente não lia até essa altura. Hoje sou um leitor mais hábil do Diário da República do que era na altura, porque já sei como é que interpreto os preâmbulos, se são para prestar atenção, se não, a mecânica, não é? Com outra profundidade. Porque é um género textual específico. Não é? Se tenho um aluno já na universidade a fazer uma tese de mestrado ou um doutoramento, quando o estou a orientar, também o estou a orientar sobre o que é escrever uma tese. Porque quem está a escrever uma tese de doutoramento, tipicamente, ainda não fez outra, não é? Portanto, é um tipo de texto novo com o qual nunca teve de lidar e tem de ser treinado para escrever aquele tipo de texto. Não é? Tudo isto vai continuando e vai-se complexificando. Portanto, eu tenho de ir acrescentando conhecimento, tal trabalho de consciência. Tenho de continuar segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, e não posso partir para um trabalho que é mera avaliação.